Pegar meu amiguinho. Bom dia. Vou botar uma almofada aqui também. As pessoas aqui. Bom dia, gente. Deixa eu aumentar aqui, que eu não tô vendo. Aumentei. Bom, né? Tô dando uma luz aqui. Bom dia, Paulinha. Tudo bem? Bom dia. As pessoas estão entrando. Ai, a coruja tá jogada. A coruja também é amiga aqui, a coruja. A coruja tá esquisita, né? O cenário não é comigo, gente. Bichinha, fica aqui. Cobrir a coruja. Dane-se a coruja. E aí, gente, tudo bem? Como é que estamos? Como é que estamos de dúvida? Então, vamos avisar logo como é que é essa aula. Para quem é novo e não conhece, é uma sessão de perguntas e respostas que acaba gerando uma aula. Dependendo das perguntas, fica uma aula sinistra ou às vezes não fica. Fica uma aula boa. Tudo depende das perguntas de vocês. Geralmente a aula fica ótima, tá? Então, para quem nunca veio, é muito bom. E para quem vem sempre, vocês já sabem, pelo motivo da aula ser boa. Sempre tem uma novidade. Vocês têm que perguntar para entrar ao vivo. E aí você chama assim, bota eu quero, me chama. Algumas pessoas que sempre entram, eu acabo deixando para depois, para dar a vez para outras pessoas, tá? Da primeira vez, né? Que nunca perguntou nada ao vivo, entendeu? E assim, meu cabelo não tá pintado, não sei o que. Ai, gente, ninguém tá ligando para isso. As pessoas querem é outra coisa, tá? Só para contar para vocês. Aqui não é um canal de receitas, aqui não é uma aula de receitas. Para quem não me conhece, é bom sempre explicar, né? Que receita não leva a gente a lugar nenhum, tá? A receita precisa de uma explicação e de uma aula, né? Por isso que as pessoas vivem se frustrando, porque vivem seguindo receitinha e a receitinha nunca está com uma explicação, né? Para você ter realmente o resultado que você deseja. Então, aqui não é lugar de pedir receita. Se você entrou e quer receita, saia, porque aqui não é seu lugar, tá? Agora você que está interessado em melhorar seus resultados, entender, fazer melhor, etc e tal, sim, aqui é seu lugar. Então você pega e me chama, que eu clico em você e você me faz a sua pergunta, tá? Que eu clico, aí divide a tela comigo e transmite. Bom dia para todos vocês. Lembrando que o evento Melhor Pão do Mundo já está com inscrições abertas, tá? E aí vocês entram porque dia 11 começa. Eu quero. Vou clicar em você. Cliquei. É muito mais prático assim, gente. Me encontrei com esse jeito. Bom dia, tudo bem? Comigo? Sim, você falou eu quero. Ai, bom dia! Eu Bom te dia. conheci recentemente, tô apaixonada pelo teu método, nunca fiz nada, tô curtindo pra caramba. Nossa, você tá muito animada, contagiou todo mundo. Muito Muito animada, obrigada. muito. Qual é seu nome? Me Meu fala. nome é, meu nome é Mara, Mara, e você mora onde? São Paulo. Ai, adoro São Paulo. Aonde em São Paulo você E mora? você sabe que eu estava me arrumando porque eu trabalho na Secretaria de Educação, mas a gente está em revezamento. E eu te pesquiso, fico estudando e estava dando uma olhada e falou, vai entrar. Eu falei, eu vou ver. Mas assim, uma loucura. Olha, maluquice. Me fala o seguinte, Mara, qual é a sua dúvida? Mesmo você sendo iniciante, a gente sempre tem uma dúvida. Conta pra mim. Assim, eu ainda não tenho dúvida porque eu ainda tô naquele processo de aprender. Quando eu vi aqui a dúvida e eu ouvi você falar, não existe receita. Ok, então eu quero absorver tudo o que você tem, eu quero absorver o teu conhecimento para eu botar na prática. Entendeu? Gostei disso. Por que que eu falo que não tem receita? A gente tem receita, lógico, só que a Sim, receita não leva a gente a fazer o resultado que a gente quer. A gente precisa de uma explicação. É muito sim, bom você falar assim, eu sou iniciante, e para o iniciante saber que a receita não vai levar ele para lugar nenhum, é ótimo.
Porque aí Sim, você já não cai no erro de ficar atrás de receitinha. sim, Porque as sim. receitinhas, na maioria das vezes, fazem a gente cometer erros, não Uhum. explicam. A gente precisa de alguém para explicar a receita, e não é vergonha nenhuma. Eu Sim. achei ótimo você seguir, falar que é iniciante, entrar, porque muita gente aqui já faz e fica com vergonha de entrar para perguntar. Fiquei até assustada, eu tô de pijama, de boneca, tava vendo um bonezinho, foi muito engraçado. Muito bom saber que você está com Adorei. curiosidade de aprender. Já se inscreveu no evento? Já me Então, inscrevi. você vai aprender muita coisa legal lá que você vai poder botar logo em prática, tá? Ok, Eu espero ver ok. você interagindo depois quando abrir a comunidade também. Demais, demais. Eu estou muito feliz, meu, e você é mil. Muito Adoro te ouvir. obrigada. Eu fico, às vezes, quando tem um tempinho, eu falo, vou ouvi-la, vou ouvi-lo. E você é contagiante, porque você é up. Muito Adorei. obrigada. Muito obrigada, Mara. Você também. Bom Beijo, dia para linda. você. Para você também. Beijo. Ai, gente, que pessoa, sabe? Né? Até acordei melhor. Quem estava dormindo deve ter acordado melhor. Estou em um mundo novo. Todo mundo. Eu não vejo ninguém triste lá na minha comunidade. Não vejo mesmo. Eu não vejo meus alunos tristes. No máximo, eles ficam tristes com um resultado muito bom que eles querem que fique excelente. Aí vocês já sabem que é a mania do ser humano de ficar perfeccionista. Bom dia, vocês são, não é? Tudo festa. Vamos lá, eu quero Paulo Coning. Vou chamar você, Paulo. Viu como quando vocês entram rápido as outras pessoas? Bom dia, Kika. Tem inspiração para entrar? É muito bom. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, Nanda, tudo bem? Tudo bem. E aí, me conte, qual é a sua, onde você mora e qual é a sua Eu dúvida? moro, eu moro em Araraquara, estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Gente, adoro São Paulo. Já vou falar todo mundo. Vocês podem ficar com inveja, Brasil todo, mas eu adoro São Paulo. Fale. Eu já faço pães de fermentação natural há um bom tempo. Eu sou um pouco profissional da área. Só que de muito tempo para cá eu deixei de fazer. Eu parei de fazer, fui fazer outras coisas, outra área da cozinha e parei de fazer pão de fermentação natural e voltei, com essa quarentena, eu voltei a fazer. Só que eu tô com dificuldade de ter um pão, um resultado de um pão, aquela característica de pão mais ácido de fermentação natural, sabe? Eu não sei se o meu levain tá muito novo ainda, não tá maduro. O que pode melhorar essa acidez, melhorar um pouco mais a acidez do pão? Para você estar comparando a acidez, é porque você tem algum parâmetro de acidez que você já comeu, certo? Que Sim, você sim, quer exato. reproduzir. Esse Exato. parâmetro que você comeu era seu ou era de outra pessoa? Era de um levain de um outro chefe Então, que me mas aí ensinou a... você sabe, porque o que você tem que entender? Método de preparo, essa sua pergunta é muito boa. O Gui, lá de fora, o Gui mora na Austrália, ele falou que a cliente dele que comprou o pão falou que poderia ser mais ácido. E aí eu perguntei, como assim? Ela tinha referencial de outras pessoas, por isso que eu te perguntei qual o seu referencial. O que acontece? O ideal é você entender as características do seu fermento e do seu processo. A acidez, se você está me falando de acidez, para mim pode ser uma acidez paracético ou uma acidez paralática. Então, uma acidez mais para um iogurte ou uma acidez mais para um vinagre. Qual é a sua acidez que você quer? Se for para uma acidez lática, com o tempo você vai conseguir ajustando o seu processo. Uma acidez acética, que eu não acho legal, não sei se é isso que você quer, você vai precisar deixar esse fermento mais no frio e vai precisar fazer o seu processo de maneira muito longa no frio. E aí provavelmente você vai ter uma acidez mais puxada para acética. A acidez lática, provavelmente você deve estar fermentando muito pouco o seu pão no frio. Precisa estender um pouco mais essa fermentação no frio. Além disso, a sua cultura não pode ficar sempre no quente. Se a sua cultura ficar sempre numa temperatura quente, tipo ela mora numa temperatura de 20, 24 graus, você vai cada vez menos diminuindo esse lático, entende? Entendi, Então precisa entendi. ter um equilíbrio até onde a sua cultura mora. Então você tem que verificar isso. Isso você vai fazendo como? Pão atrás de pão.
Outra coisa também é que muitas vezes as pessoas gostam de fazer, tipo, ela alimenta o fermento, e aí vamos dizer que ele está no máximo da atividade com 4 horas, por exemplo. Ele está jovem, aí a pessoa usa, vai ter menos acidez no pão. Se você usar esse fermento com 8 horas, ele já não vai estar muitas vezes no pico, mas ele vai estar mais ácido. Então você Mais vai ter ácido. mais acidez. Então, às vezes, você pode fazer esse artifício também. Só que aí você vai ter que entender que o pão vai fermentar de forma diferente. Entende? Mas é um bom Entendi. artifício também. Você pegar e usar ele mais maduro do próprio refresco. Não usar ele no Entendi. pico. E usar ele mais avançado. Porque aí gerou mais acidez lá dentro e você vai carregar aquela acidez para a sua massa. Pode ser que esse seja o seu caso. Depois que ele atingir o pico, eu posso colocar ele na geladeira, voltar ele na geladeira? Pode, muitas pessoas Depois colocam. trabalhar? Agora o que acontece? Se você tem o hábito de trabalhar com ele no pico, e aí depois você colocar ele na geladeira, você vai ter que entender que quando você for utilizar isso, vai ter outra resposta. Ah, tá. Então não pode Muda. pensar com a cabeça que estava pensando anteriormente. Senão você vai perder os tempos do pão. Mas com certeza você vai ter mais acidez. Entendi. Essa é a maneira Obrigado. mais prática para você. Tá bom? Entendeu? Obrigado. Foi? Entendi, sim. Bom Eu dia. quero saber Obrigado. depois. Se você fizer o seu pão e falar Tá. assim, aí provei, caraca, ficou, funcionou, me avisa no inbox. Olha, eu chamei você numa aula e eu consegui chegar, tá bom? Bom Obrigado. dia para você. Tchau, Tchau, tchau. O lance do paladar é muito pessoal, tá, gente? Por isso que eu sempre pergunto. O Gui provavelmente já estava fazendo um pão com acidez. A cliente dele que queria um pão, sei lá. Aí eu falei até para ele de zoação, manda um pouquinho de vinagre para ela tacar no pão. Ele não, ele falou, olha, eu provei o pão do outro chefe e, sim, ele estava querendo aquele sabor. Sabores são coisas que vocês têm que buscar origem e entender, tá? É muito particular. Então, por isso que às vezes eu falo para vocês, você está provando seu pão, você está satisfeito? Cara, se foi uma pessoa que reclamou, assim, lamento, né? Aquela coisa. Ainda bem que tem muita gente para fazer, para a pessoa comprar. Ainda bem que existe vinagre e limão para você tacar no pão e tá tudo certo. Eu quero. Bom dia. Gente, quando vocês botam uma paisagem, eu não sei quem é. Eu vou chamar você que falou eu quero. Eu quero, mas tenho vergonha. Decide. É para chamar? Gragrá 30. Oh, linda, Cozinha Andy, do Japão. Cara, deixa eu ver aqui a ordem de quem botou eu. Hoje estou só de ouvinte. Ah, porque tu tá colecionando as dúvidas, né, Kika? Deixa eu botar aqui. Vamos olhar aqui quem falou eu primeiro. Gragra, vou esperar você falar de novo e vou clicar na outra pessoa que falou eu quero. Porque você falou que tá com vergonha. Não vou praticar a violência. Será que é Ian? Às vezes não é. Alô. Bom dia. Bom dia. Seu nome é Ian? Ian, oi Nanda, bom dia. Tudo bem? De onde Tudo você bom? mora? Eu tô no Rio de Janeiro, capital. Eu também. Eu também sou carioca. Pois é. Onde você mora no Rio? Eu moro no Leblon. No Leblon? Eu moro em Botafogo. Não é tão longe. Não. Para São Paulo é perto. Para carioca Pois é, longe. pertinho. Me fala, Ian, qual é a sua dúvida? Então, eu já me inscrevi lá no workshop de maio. Eu sou um iniciante, comecei a fazer pão de fermentação natural agora nessa quarentena, mas já mexo com culinária há algum tempinho. E a minha dúvida, bem objetiva, Nanda, é com relação à manutenção do meu levain e como é que eu faço para otimizar e não ter que, toda vez que eu quiser fazer um pão, ativar ele, deixar chegar no pico. Ou seja, eu posso manter ele na nossa temperatura ambiente aqui, alimentando, se eu quiser fazer pão, por exemplo, dia sim, dia não, ou 3 vezes na semana, ou é melhor eu manter ele em geladeira e ativar toda vez que eu for usar? Então, bem... correlaciona com a dúvida do cara anterior. Né? Você percebeu? Isso. O que acontece? Poder você pode fazer muita coisa. Só que tempo e temperatura e paciência vão mudar sempre o fermento e toda a sua atividade. Aqui no Rio de Janeiro é quente.
Então, assim, às vezes faz frio. Tem uns 2 anos já que realmente está fazendo. No meio do ano começa a dar 17, né? Faz frio. Uhum. Então, assim, se tivesse todo dia 17, 18, eu deixaria o meu nessa temperatura. Porque é a temperatura que ele mora. Eu tenho uma adega e eu boto ele. Então, Uhum. assim, eu não fico nem no extremo da geladeira e nem no frio. Porém, quase 100% dos meus alunos deixam na geladeira. Então, assim, Tá. entre deixar no ambiente e deixar na geladeira, eu prefiro. Aí você me perguntou a minha opinião. Eu prefiro Uhum. deixar na geladeira. Por quê? Tá. Porque ele vai lá para a geladeira, mas ele não passa fome na geladeira. Eu Uhum. sempre estou refrescando. Quando eu tiro para refrescar, eu não preciso esperar ficar em temperatura normal. Por quê? Normal Tá. que eu digo é 20 e poucos. Por quê? Você vai colocar farinha em água e ele vai chegar nessa temperatura de 24. E Tá. aí, o que acontece? Ele vai crescer fora da geladeira. Se você for fazer pão, que delícia, que maravilha, você vai usar. Se não for fazer, você guarda na geladeira de novo. Ele Na vai hora que ele demorar. atinge o pico, eu guardo na geladeira, né? E aí, o que vai acontecer? Ele também não vai instantaneamente lá na geladeira ficar a 4, 5 graus. Ele demora. Então, Uhum. ele ainda tem uma vida. E quando você alimenta uma boa quantidade, você pode deixar alguns dias, tá? Tá. Então, isso tudo é relativo do seu trato. E aí, assim, eu sei que muitas vezes a gente quer fazer o pão na hora, né? Aí a gente quer botar o fermento e você quer abrir a geladeira e já ter o negócio pronto. Aí, o que eu vou te falar? Caderno e papel resolve muito. Quando você se programa, esse tempo de espera para o fermento estar pronto, ele só fica grande quando a gente não se programa. Quando a gente se Uhum. programa, tipo assim, amanhã eu quero fazer pão 6 horas da tarde. Meu fermento demora 4 horas para crescer. Então tem que alimentar as 2. E às vezes você tem várias coisas para fazer durante o dia. Então, se Uhum. você se planejou no dia anterior que você vai alimentar as 2, você já tem outras atividades para fazer, seu tempo vai passar, e aí você vai fazer e não vai nem sentir. Então, esse negócio também de esperar, de querer fazer rápido, você pode fazer rápido. Se você se Uhum. planejar e enfiar coisas que vão ocupar seu tempo, seja o seu trabalho, seja a sua academia, sua leitura, seu sono. Não interessa, entendeu? Isso vai tudo de como você se organiza. Tá Entendeu? ótimo. E assim, Tá. eu acho que é muito melhor guardar na geladeira, porque carioca sabe, né? Labareda. É. Faz Aqui a calor. gente está fresquinho a 24, 26 graus agora, né? Que já é o topo pra gente trabalhar, né? A gente já tá feliz. Já tá quase botando casaco. Eu tô de meia. Entendeu? Resolveu sua dúvida? Sim. Tem muitas Acompanhe. outras, mas lá na frente a gente se reencontra de novo. Deu? Com certeza. E pode mandar Tá, também nas caixinhas. Eu faço. tá Agora você bom. já viu que eu tenho várias horas que eu faço de noite também, às 19. Hoje é só de fermento a aula. Então, se Aham. você aparecer de noite, não tem problema não, porque aí não precisa dividir a tela. Tá bom? Ontem eu participei da aula, mas eu vi que era mais avançada, aquela massa muito molenga para trabalhar. Eu falei, ainda não está na hora de eu fazer essa massa, não. Se você tem batedeira, pode, não tem problema nenhum. E se você não tem batedeira, recomendo que você veja dos rolinhos de canela. Tá. Tá lá no YouTube. Não é tão molenga, dá para fazer na mão, é possível e tira muito dessa crença que vocês não conseguem. E ela é Uhum. excelente para vocês justamente verem outro estilo de massa, testarem, ganharem mais autoconfiança. Pode ir lá, Uhum. porque tem muita gente que faz, tá bom? Beleza. Obrigada de você ter participado. Primeira vez que um carioca entra, acredita? Valeu, Nanda. A Tá gente se bom? vê em breve lá eu vou esperar abrir o curso para fazer também. Tá bom. Muito obrigada, viu? Eu tenho uma Beijão para pisca você. aqui também, a minha é É? fêmea, É? cinzinha, Ah, da tem uma cara, pisquinha? da cara Aqui tem, panelada. aqui tem pisco e titia. São dois. Tá bom? Obrigada, viu? Valeu. Bom dia. Tchau, tchau. Gente, muito bom vocês começarem a fazer o pão. Olha, gente, assim, é muito ruim a gente ter que falar mal, mas a gente tem que deixar as pessoas conscientes que muitos lugares não oferecem um pão com tempo. E o pão feito de maneira rápida faz muito mal para a nossa saúde. E é para a nossa saúde 100% de nós seres humanos, tá? Uma hora a conta chega para pagar. Quem viu ontem a live de eu falando com a Dani é uma aluna minha. E ela tinha vários problemas como eu, né? Ela teve o hipotireoidismo, teve alteração hormonal, e ela comentou na live que ela ficava muito inchada. E aí eu falei para ela que eu preferia ter inchaço do que enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca. E ela falou, não preferia não.
Ela me mandou a foto dela em box. Gente, é um inchaço que deforma. Eu nunca tinha visto isso numa pessoa próxima. Eu só tinha visto em foto de médico, sabe? Em essas coisas de medicina. Mas é realmente, você vê uma pessoa que você conhece pessoalmente, com a foto que ela me mandou inchada, eu fiquei chocada. Então, é assim, eu cada vez acredito mesmo que muitos dos problemas que muitas pessoas têm e que muitos médicos nem se atêm a isso, e é verdade, só um médico com excelência que procura ver o ser humano como um todo, procura pesquisar alimentação, tudo, esse tipo de profissional entende que muitas coisas na nossa alimentação fazem mal. E a gente aprender a fazer o pão tem muito disso para mim, tá? Que eu melhorei muito a minha saúde. Vamos lá, quem está chamando? Eu quero. Karina Barros. Vou clicar em você. Peraí, a Sônia falou antes. Deixa eu olhar na ordem aqui. Bom dia, gente. Deixa eu olhar aqui, gente. Eu emocionei, gente. Um carioca. Sabe aquela coisa? Que nunca tem carioca aqui. Eu quero. Então, eu vou chamar primeiro o Marcos. Marcos, eu já chamei você? Será que eu já chamei você, Marcos? Bom, vou descobrir. Marcos não está conseguindo participar. Tadinho, não conseguiu. Deixa eu chamar aqui eu. Eu. Cadê? Bom dia, gente. Eu quero, Sônia. Cliquei na Sônia, hein? Cliquei na Sônia. Gente, muito mais prático esse eu quero do que eu ficar clicando nas pessoas e a pessoa não apertei. Oi, Sônia, tudo bom? Oi, Nanda, Bom tudo dia. bom? Como é que você tá? Eu tô bem, mas eu tô ansiosa que eu não consigo fazer um levan. Para, todos nós ficamos. Você é normal. Junte-se a nós. Ah, já fiz vários e eu desisto. Agora eu tô numa fase e falei, preciso conversar com ela. Então, olha só, me fala onde você mora. Eu sou de Marília, o interior de São Paulo. Nossa, vocês são realmente minha melhor audiência. São Paulo é tops. Eu tô louca para aprender a fazer pão natural. Eu aposentei agora. Fica louca queria não, a aprender. gente fica louco depois. Então, é que eu já tentei várias vezes. Já fiz com o levan. Agora eu tô tentando fazer, né? Eu vou conseguir, que eu sou teimosa, com caldo de abacaxi. Só que já deu no sexto dia, ele não chega no pico. E eu vejo que tem bolinhas. Eu não consigo aquelas farinhas tão, ainda mais agora, né? Na quarentena, a farinha orgânica, essas coisas, eu não consigo. Eu estou usando farinha integral. A melhor farinha que eu consegui foi uma Renata. Mas ele chega no ponto que ele fica só as bolinhas, que nem tá no sexto dia. Eu alimento tudo, mas não cresce. O que você acha que eu estou fazendo de errado? Estamos falando de um método que não é o meu método. Então, geralmente, quando vocês me perguntam coisas de outro método, o que eu falo para vocês? Só posso dar o conselho de vocês terem paciência e seguir esse método aí, que a gente não precisa saber. Né? Tipo, não precisamos dizer, tipo, método 1, método 2, tem muitas maneiras de se criar o fermento. O que eu posso falar para você? Eu tenho uma maneira preferida de criar. E aí, geralmente, quando eu quero ensinar essa maneira para vocês começarem a fazer de vocês, eu abro o evento. E aí você já deve estar sabendo que começa dia 11, certo? Ah, já escrevi tudo. Então, o que acontece? Todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto de começar a criar com centeio. Nada impede de você começar com outra farinha. O que você vai ter que acompanhar nas aulas do evento, na comunidade, nas aulas de revisão, é todo o passo a passo. Fazer suas anotações e sair desse ciclo de ansiedade. A cada dia, a gente observa uma coisa diferente na criação. E cada método tem um aspecto, entende? Então, assim, se tem bolinha, com certeza tem atividade. O grande lance é que vários métodos têm vários procedimentos. Então, tem método que alimenta todo dia, tem método com suco de fruta, tem método que é só água e farinha, como o meu. Então, se no final vai dar o fermento, ok. Só que vocês têm que entender que a ansiedade de vocês vem de não observar o que o método que vocês estão fazendo pede. Entende? Então, assim, vai lá nesse que você está tentando agora e vê o que a pessoa diz que acontece nesse dia. E aí você tem que acreditar. Você já está inscrita no evento, então você vai ter uma outra visão de um outro método.
E aí a gente vai, com certeza, chegar a algum ponto comum. A gente, você, vai chegar no fermento, entende? Então, hoje, assim, a sua Chega nesse dúvida é o quê? ponto, parece A que para. A sua internet está falhando. A sua dúvida gera em torno da ansiedade da atividade do fermento, no 6º dia. É. E ele ainda está sendo criado, tem que esperar, tem que dar tempo. Entende? Mas fica nesse por um aí? Fica nessa coisa? Ou você acha que é melhor dar um boom, colocar Eu acho o duas seguinte, partes? toda vez que você mistura coisas num método que não... Sim, como é que eu vou te falar? Eu faço um tipo de proporção, tá? Se alguém vier Sim. e falar assim para mim, Nanda, mudei a proporção no método que você está falando, muda tudo. Então, se você tá, ou você pega e desiste esse, escolhe aprender a fazer um método comigo, ou você continua nesse do jeito que esse está mandando. Esse é o grande lance. E aí controlar muito a ansiedade, que tem que acreditar. E vai sair. Demorado. Por isso que é fazer um fermentação lenta e natural. É só que o lenta a gente não entende que é tão lenta. É bem lenta. É que bem lenta. Obrigada, tá bom? Eu não cresce, não dá esse tá. Então vai tá. crescer, vai crescer. Obrigadão. Fica calma que vai crescer, tá bom? E eu espero você no evento. Obrigado, Nanda. Beijão. Eu vou. Obrigado, viu? Beijo. Tchau. A gente tem que ter muita paciência, né, gente? Eu sei, gente. Eu criei uns negócios aqui que ficava tudo com cheiro de carniça. Acho que eu tinha paciência até demais. O troço já tinha dado errado e eu continuava lá, olhando e acreditando. Mas é assim que eu aprendi muita coisa, gente. Deixa eu ver o próximo eu quero. Ah, tá. Deixa, ó, Gra, eu posso chamar então, né? Vou clicar. Carioca na audiência. Ah, gente, deixa eu olhar aqui quem foi o próximo que falou. Deixa eu olhar aqui. Foi a Karina. Eu tenho que fazer juiz à ordem aqui. Eu sou meio tantã, mas olha a ordem. Pisco tá lavando a cara. Tudo bem, Karina? Tudo bom? Tudo bem, Ai, tudo que bem. janelão lindo. Esse janelão é da sua cozinha? Não, da sala. Ai, que lindo. Onde é que você mora? Jerusalém, Israel. Ai, gente, você sabe que eu fui para ir nas férias, né? Sim, eu lembro, você estava aqui no maior chuvão. Sim. Ai, gente, E eu agora amei. tá Com certeza tempinho eu vou bom. voltar. Com certeza eu Que vou bom, voltar. volte mesmo. Israel Ai, agradece. muito lindo, muito lindo. É uma coisa assim, só quem vai entende. Verdade, é. Que acontece dentro daqui Exatamente, mexe muito com a gente, é verdade. Verdade. Me fale a Nanda, sua dúvida. Eu tô com uma dúvida seguinte. Fora do assunto de sourdough, que eu faço e pego muito suas dicas, aqui eu faço para todo Shabat, para toda sexta-noite, halá. Sim. Que é um pão doce, como se fosse uma rosca. Trança. Isso. Isso, sem leite, com água, sem manteiga, com óleo, ovos, aquele pão normal, sim. trançado. Me falaram que eu posso congelar ele assim que eu assar, mas que eu tenho que congelar ele ainda quente. Isso é verdade? Ixi, não. Olha só, que você pode congelar ele sem estar completamente caramelizado é verdade, tá? Uhum. O que eu poderia dar uma dica para você? Geralmente a gente pinta ele com ovo, né? E você pinta Isso. também com ovo? Tá, beleza. Sim, sim. Eu deixaria ele ficar clarinho. E tiraria, e quando ele estiver totalmente resfriado, aí sim você ensaca, né? Ou filma, bota um plástico filme e congela. Eu entendo, porque tem que ser uma coisa prática, porque toda semana tem um evento, e às vezes a gente fica enrolado. Eu vejo vocês aí correndo. Aí às vezes vale a pena fazer um monte e congelar. Exatamente, o trabalho que dá, você pode fazer às vezes para 2, 3 semanas, mas não deixa de passar de 3 semanas, porque esse tipo de massa é sensível. E aí você pode ter, na hora de você tirar, quando você tirar também, pega ele congelado direto pro forno, tá? Não precisa esperar descongelar. Tá bom, tá bom. Aí você vai borrifar água nele, dá uma molhadinha e coloca lá.
Aí vai Muito bom. caramelizar e ele vai esquentar. Se você deixar ele descongelar, a sua massa vai ficar estranha por dentro. Eu não deixo, não. Tá, joia. Nanda, muito obrigada. É um prazer falar com Obrigada a você. você. Muito bem. Obrigada, Me trouxe viu? lembranças boas, tá Que bom? bom. Tudo de Bom dia bom pra aí. vocês. Obrigada. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau. Ai, gente, muito bom ver pessoas de vários lugares. Eu estive agora em Jerusalém e, assim, amei. Com certeza eu quero voltar. O Rodrigo é muito engraçado. Quando ele vai num lugar, ele fala assim, não adianta querer voltar, que eu não vou voltar. Quero conhecer um lugar novo. Ô, pessoa chata, gente. Aí eu falo mesmo. Eu falo pra ele também na frente dele. Falo, chato, eu vou voltar. Aí depois, quando eu fico vendo as fotos, ele, eu também vou querer voltar. Ai, gente, ninguém merece isso. Também quero. Deixa eu olhar a ordem aqui que eu vou olhar pra vocês, tá? Eu vou olhar. Eu sou uma só, às vezes eu funciono melhor quando tem o Rodrigo, mas deixa eu olhar aqui, eu quero. Gente, eu só tô olhando quem escreveu eu quero, tá? Porque eu já avisei a vocês que... eu sou de Goiânia, me chama. A pessoa botou me chama. Tá na ordem, vou chamar. Vou chamar, cliquei e chamei. É Marilene? Acho que é Marilene. Vamos ver. Tá César Marilene. Não conseguiu. Mas ela falou. Bom. Bom dia, eu sou a Jane e moro em Natal. Também quero. Vou chamar você. Vou chamar. Não está conseguindo participar. Gente, por que às vezes eu toco e a pessoa não consegue participar? Dá tristeza? Eu quero. Vou chamar você. Vamos lá. O máximo que vai acontecer é a pessoa não participar, né? Vamos lá, conectando. Gente, esse barulho, diabo. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Me Nanda. fala seu nome e onde você mora. Que coisinha bonita. Obrigada. Meu nome é Graziela. Nossa, você tem... Olha, vou falar uma parada, mas eu não tô te chamando de velha, tá? Já vou avisar. É o nome da minha avó. Minha avó já se foi, mas era o nome dela. Eu acho lindo esse nome, eu acho super chique. Fala. Então, meu nome é Graziela, eu vivo em Júpiter, é uma cidadezinha pequenininha no sul da Flórida. Você mora em outro planeta, gente. Adorei. Minha dúvida é o seguinte, ontem à noite eu planejei fazer meu pão hoje de manhã, né? Começar, né? Minha autólise hoje de manhã, né? Aí alimentei meu fermento, 1, 2, 3, para que ele sobrevivesse toda a noite e hoje de manhã tivesse triplicado, né? E ele triplicou, mas já estava estável, né? Aham. E eu, no momento, pura inteligência, eu decidi, não, sabe o quê? Eu vou tirar 30 e vou adicionar mais 30 de farinha e água, né? No momento, assim, brilhante, né? Então, eu estraguei. Eu tinha ele triplicado e agora o meu tá aí começando a subir um pouquinho, né? E agora, eu estou fazendo minha autólise, que está perfeita, já tem 30 minutos aí, mas aí minha pergunta é, eu deveria ter deixado o meu levain triplicado, feito minha autólise e ter adicionado ele lá em cima, bonitão, borbulhando, ou é realmente importante adicionar o levain quando ele está lá em cima, borbulhando, já triplicou, já está bonito, para adicionar no minha autólise, ou não faz diferença? Faz, claro que faz. É que nem quando... Vou te dar um exemplo para você entender. Quando uma pessoa vai correr uma prova, uma maratona, faz total diferença a quantidade de horas que ela descansa e o que ela come antes. Porque ela tem que ter uma reserva energética para o trajeto maratona, que é longo. Só que o que ela come faz diferença. Por quê? Não pode ser uma coisa que vai ficar rápido na corrente sanguínea. Tem que ser uma coisa que perdure, porque a maratona é longa. Não é uma corrida de rápida, né, de velocidade. Então, o fermento é a mesma coisa. O fermento, se você usar ele no pico, as pessoas estão felizes, o fermento está ativo. É uma resposta. É como se ele tivesse começado a correr a maratona. Se você usar ele lá adiante, ele já correu um pedaço da maratona. Então, ele não é mais o mesmo. Entende? Então, ele não tem mais o mesmo rendimento. Não quer dizer que não funciona. Quer dizer que você tem que olhar para ele com outros olhos e todo o processo vai se modificar.
Por que que a gente Ok. gosta muito de trabalhar no máximo da atividade, né? Quando ele está jovenzinho? Porque a gente ainda vai fazer o pão, vai fazer a sova, vai fazer a mistura, vai fazer as coisas. E esse momento que está acontecendo isso, o pão também está fermentando. Então, a gente está Exato. aproveitando a máxima atividade do fermento, entende? E aí depois a gente vai guardar, ele ainda tem bastante, ele está correndo a maratona, entende? E aí a gente consegue o Certo. trajeto todo e chega no final legal, com muita facilidade. Para usar ele em outros momentos, é como se a gente tivesse as maratonas maiores. E ninguém começa correndo uma maratona grande. A gente começa correndo uma maratona pequena. Então, a melhor maneira de começar a fazer e ter resultados é exatamente essa, usando no máximo. Depois, quando você já fica ninja, aí você já começa a usar em outros horários, mas sempre pensando com Certo. outra cabeça. Foi? Então, minha pergunta é só, então eu deixo ele subir até o máximo outra vez para poder adicionar na minha autólise, na minha massa que está pronta. Exatamente. Eu recomendaria, porque aí você vai ficar com a mesma percepção. Se você tem a possibilidade de fazer 2 pães e quiser testar, faz um com ele mais antigo, vê o que acontece e faz um outro com ele no pico. E aí você vai ver a diferença, você mesmo vai ver. Mas prepare-se para coisas interessante. diferentes. Lógico, ok, boa ideia. Tá bom? Gostei, obrigada. Nada, Obrigada, Nanda. obrigada. Foi ótimo falar com pessoas de outro planeta. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Muito bom. É pequenininha. Alguém já falou para você que você mora em outro planeta? Todo mundo fala. Todo mundo fala Júpiter, mas não é o planeta. Muito bom. Ah, obrigada, Beijo. viu? Bom dia. Obrigada. Tchau. Gente, muito bom. Comi palhacitos. Alguém conhece esse biscoito, palhacitos? Quando eu era na faculdade, tinha uma amiga que é a Ana Carolina. E aí, quando eu falava muita palhaçada, ela falava, o que é, amiga? Comeu palhacitos? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu quero. Felipe. Cara, eu já chamei você, Felipe? Deixa eu olhar aqui. Aninha Furtado. Vou chamar a Aninha Furtado. Mas antes tinha outra pessoa. Gente, hoje vocês estão me deixando malucas. Deixa eu olhar aqui. Ela eu já chamei. Agora eu tô na ordem, tá? Eu tô uma pessoa legal. Maria Elizabeth. Vou chamar você, Maria Elizabeth. Maria Elizabeth. O Rodrigo fala que parece coisa de Silvio Santos. Nada a ver, né? Oi, Olá, tudo bom? Nanda. Bom Bom dia. dia. Que parede linda, Tudo toda bom? cheia de plantinha. Eu amo plantinhas da minha vida. Eu também amo, mas assim, eu não me dedico, logo não tenho, eu tenho que respeitar, né? Tem que se dedicar. Aqui é a garagem da minha casa, que Linda. eu pago para o meu carro ficar na rua para eu poder ter esse espaço aqui. Muito bom. Cada um faz do seu espaço o que desejar, você tá certo. Eu não vivo sem o verde. O verde para mim Eu entendo. me levanta. E onde você mora? Me conta. Eu moro em São Paulo, Nanda. Tá vendo? Tô falando, gente, vocês paulistas são, cara, vocês dão surra nos outros. Fala aí, qual é a sua dúvida? Então, Nanda, eu já tenho feito um pouco de pão, já me inscrevi no seu curso, porque eu acho que chegou a hora de eu seguir mesmo alguma coisa. Então, assim, já fiz alguns pães bem bacanas e tal, até. E agora eu tô com o seguinte coisa. Eu, assim, na quarentena, né, tô fazendo pão adoidado para os meus filhos, meus netos, aquele negócio todo. E assim, distribuindo para os vizinhos aqui. Fazendo amigos, fazendo amizade, né? Muito bom. Então, daí eu falei, eu só quero um retorno, o que vocês acharam? Se gostar, fazer crítica construtiva, fazer uma coisa, me dê um retorno, assim, eu gostei disso, não gostei daquilo e tal. Exato. E daí, aqui onde eu moro, assim, o pessoal já é mais de idade, entendeu? Aí eles falam que é duro. Então, putz, é isso aí. Eu sei, cara, meu prédio é tudo delícia, oitentando. Meu prédio é tudo oitentando, tá? Meus vizinhos são tudo 80, uma 90. delícia.
Lúcia, eu tenho vontade de comer ele de uma vez só, não sei o quê. Ai, mas meu dente, não sei o quê, eu não consigo mais. Então, qual que é a minha dúvida? O que eu posso fazer para fazer esse mesmo tipo de pão que eu faço, Com a mas é casca esse mais fina? rústico, um pouquinho mais, que fique um pouco menos dura, um pouco menos, Entendi. assim. O que acontece? Eu vou te falar, mas eu não comi seu pão. Eu precisava comer seu pão, porque existem dois pontos muito importantes aí. Primeiro que eu esqueci seu nome. É Beth. Beth, tá. Eu nem perguntei, né? Que mal educada. Então, Beth, olha só. Existem duas coisas. Primeiro, o referencial de o que é duro, né? Porque o que é duro para mim pode não ser duro para o outro. Ah, sim. Porque Não, mas... as pessoas É. comem pão francês, que é crocante, mas é um crocante macio. Sim. E aí esse pão parece o avô do pão francês. E as pessoas vão com a cabeça achando que a casca vai ser igual e não é. Aí tem isso. Tem um processo educacional do público, né? Isso é a primeira etapa. A segunda é, você pode realmente estar com a casca mais dura ou mais grossa? Pode. Nesse caso, pode ser por um motivo. Você pode estar usando uma alta temperatura ou você pode estar usando alta temperatura por muito tempo e pouco vapor. E aí acaba fazendo a casca ficar grossa. Além de crocante, então... ela fica grossa. Porque geralmente a queixa do cliente que fala isso, dos oitentando, noventando, é isso. É porque eles acham muito grossa. Quando tá fresquinho, eles comem fácil. A parte de baixo, principalmente, fica... Qual é a temperatura que a mocinha está assando? A mocinha aqui, olha, assim, eu coloco ele para aquecer em torno de 280. Olha aí! Para ele... Daí, a hora que eu coloco o pão lá dentro, eu passo para 250. Olha aí! E deixo... Tá muito alto? Testa diminuir isso, cara. Testa diminuir. Porque, assim, aqui e todo o processo que eu faço, você tem noção, eu boto no máximo a 220 para aquecer e eu asso ele em 215, 210. Mas cada realidade é uma realidade. Então, você vai precisar testar. Diminui só um pouquinho e aí vê o resultado. Se você faz mais de um pão... Se você faz mais de um pão de uma vez... Eu ponho 2 de cada vez. Então, o que você faz? Pega e faz o teste com um pão, para você não ter todos os seus pães saindo diferentes. Testa e diminuindo. E observa. Você vai ter que fazer esse teste, tá? Porque alguns pães, eles têm um processo que precisam de uma temperatura um pouco mais elevada. Então, assim, a temperatura não é uniforme para todo mundo. Então, vocês, pessoas que estão aí vendo, não fica tipo, esse é o pulo do gato, essa é a temperatura. Não. A temperatura é de acordo com o processo. Mas eu acho que a sua temperatura pode estar alta demais. É gás o seu forno? É gás. Eu acho que tá. Você tá numa temperatura então, alta. Ó, quando eu coloco ele lá dentro, então eu abaixei para 250. Deixo 15 minutos com a tampa, né? Depois desses 15 minutos, eu tiro para dar uma olhada para ver se ele saltou mesmo, se está indo tudo bem. Volto, né? E daí eu abaixo para 230 e daí vou até o fim. Aí daí até o fim é quantos minutos? Mais uns 20 minutos, meia hora. É muito tempo. Na realidade, é muito tempo com ele aberto nessa temperatura. Não é aberto. Eu faço ele fechado até o fim. E aí, como é que ele doura? Você não vai abrir para dourar esse pão? Ele fica douradinho. Fica. Na panela tampado ou você faz no forno aberto? Não. É a panela, aquela panela, a cocote. Entendi. Cara, eu sendo você, diminuiria um pouquinho e observaria o que acontece nessa casca. E também a opção do vapor, você colocar um pouco mais. Se você, eu borrifo uma vez, às vezes você vai precisar borrifar 2 vezes para deixar nessa alta temperatura. O fator umidade vai fazer com que a casca fique mais crocante e menos dura. Porque o que acontece? Quando o seu pão entra no forno, tá? Ele vai gelatinizar. Você já fez mingau? Já. Então, olha só que interessante que eu vou te falar. A gente pode fazer mingau até com farinha, é que as pessoas não fazem. Então, assim, quando a gente coloca no fogo, tá ralo. E aí vai virando um gel.
Não fica? É. Fica uma gelatina, fica Aham. uma coisa cremosa. E Então, é. isso é a gelatinização do amido. No nosso pão, acontece isso na casca. Você coloca no forno, aquilo vai dar uma gelatinizada e que depois vai endurecer. Quando ele começa a gelatinizar, é o primórdio da casca. Se isso acontecer muito cedo, vai ficar muito grossa. Tipo, se você está numa alta temperatura, é a mesma coisa do mingau. Se eu quero fazer um mingau devagar, eu faço foguinho baixo, vai demorar mais tempo. Se eu quero fazer um mingau mais Mas com rápido, certeza acho que ele vai ficar melhor, né? se eu quero fazer um mingau mais rápido, eu faço um mingau mais rápido. Como é que eu faço? Porque eu não tenho paciência de ficar mexendo. Eu faço com água quente, e aí eu faço no fogo alto. E aí eu faço meu mingau rápido. Então, olha como é que é. O aumento da temperatura, porque eu vou gelatinizar antes do meu amido. E a casca é a mesma coisa. Se você fizer uma alta Entendi. temperatura, você vai gelatinizar ele cedo. Então, você vai começar a Muito formar rápido, casca. né? Muito cedo. Muito isso. cedo. Entendeu? Então, ou você aham. coloca um pouco mais de vapor no primeiro teste, ou você diminui a sua temperatura, vê o que vai funcionar melhor para você. Muito boa essa sua dúvida. É. Gostei muito. Então, eu adorei falar com você. Ah, Criei coragem muito hoje. obrigada. Não, vocês hoje estão assim demais. Hoje a aula está muito boa, porque quando vocês estão corajosos, a aula rende muito bem. Muito obrigada, viu, Beth? Não esqueci. o nome. Outra coisa, deixa eu te perguntar. Eu comecei a fazer e eu quis, por conta, acrescentar uma colher de azeite na massa desse pão rústico comum, esse simples aí, porque eu só estou fazendo esse, praticamente, até eu ficar bem nesse, entendeu? E me deu vontade de colocar. Eu coloquei que horas que é melhor eu acrescentar essa colher de azeite na massa? Eu gosto de acrescentar tudo na mistura. Então, para mim, o melhor momento é a mistura. Autólise, Não, na autólise, mistura. A autólise é só a hora que você farinha já alta. vai... Sim, Quando sim, eu vou sim. misturar depois os outros ingredientes, tipo sal, fermento, aí eu coloco a gordura. Ah, tá. E Uhum. vamos ver. Eu achei que acrescentando essa colher de azeite, o miolo ficou mais gostoso. Fica não mais sei. macio, né? Gordura traz Mais umidade. macio um pouco, Gordura traz umidade É. e fofura. Não tá errado, não. Então, Eu gostei, né? Tá bom. corajosa. Você tá corajosa. Ó. Ó, Beth. Eu passo o dia vendo as coisas, os A maratona YouTubes de aí. todo mundo. Bom, É, espero você lá no evento. estou amando. Muito obrigada, viu? Obrigada, Linda a sua eu que paisagem. agradeço. Continua cuidando. Beijão. Ok. Dia 11 estou lá com você. Com se Deus quiser. certeza. Então tá, Obrigada. beijo. Beijo. Cadê? Vou olhar agora aqui. Oi, Laís. Laís, toma coragem para falar com a gente. Oi, Deia. Deia, hoje eu vou falar com a Duda. A Duda também tem gato, acho. Cadê? Hoje, 2 horas, eu vou falar com outra aluna minha. Às 2 horas, eu estou tentando falar com os alunos. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho ainda como chamar 1 ou 2 pessoas. Mas eu vou ver a ordem, tá? Então, tinha a Karina. Gente, tem uma pessoa que é Eustácio. Já chamei você. Manda eu? Não entendi. Ver na cozinha. Eu quero. Eu cliquei na ver na cozinha porque ela está na ordem, gente. Briga comigo, não. Ver na cozinha não está conseguindo participar. Vocês fizeram uruca pro coleguinha. Vamos lá. Guardando. Enia. Será que é Enia? Ai, nome de cantora. Não tinha Enia? Era Enia? Era. A Enia é lindo esse CD da Enia. É muito zen, mas é bonito. Aguardando Enia, conectando. Será que Enia vai... Bom dia! É Enia mesmo? É Enia mesmo. Bom Não dia. tem uma cantora que chama Enia? Sim, Ah, viu? Eu não sei, porque assim... eu adoro as músicas dela. É super zen, né? É uma coisa chique, assim, né? Poucas pessoas conhecem Enia. Depois dessa live, elas vão lá procurar no Google o que é Enia. Que bom. É com Y, tá, gente? O Enia da cantora. Acho que era com Y. Sim, exatamente. Me conta, onde você mora e a sua dúvida? Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ah, que delícia. A minha mãe nasceu aí.
Tá? Me fale. Legal. É. Assim, ó, eu vou fazer um resumo, assim, aí quero que você me aponte, né, algum erro. O meu pão finalizado, ele é miolo duro, Ah, é aquele miolo pesado. sim. E eu vou te comentar assim, do levain eu deixo ele, tipo assim, morar na geladeira, num pote grande de vidro, né? Eu tiro, né? Alimento ele. Geralmente, assim, no final do dia, tipo, às 20 horas, eu alimento para a produção do dia seguinte. Alimento ele. O meu levain eu tenho feito assim, um por dois. Pronto, tá. E eu faço, então, nesse horário e vou utilizar ele início da tarde, geralmente. Eu Do dia percebo que seguinte? eu percebo que ele tá bem, né? Muitas vezes chega até a ficar meio arredondadinho, assim. Aham. Mas na hora que eu vou fazer os pães, ele tá nesse... Às vezes baixa um pouquinho, mas é a mínima coisa. Ele tá, sabe, bem crescido, assim. Aham. Aí eu faço o pão. Sigo, assim, dobras, né? Tempo da bancada, dobras, a pré-moldagem, a moldagem. E aí eu coloco ele, então, para geladeira. Vou assar esse pão só no dia seguinte. Eu deixo todo esse tempo de geladeira. Uhum. Né? E eu tenho percebido, assim, né, um miolo pesadão. Sim, eu sei o seu problema. Eu vou te curar. Você quer a cura? Eu tenho a sua cura. A sua cura chegou agora. Você está preparada? Você não controla a temperatura. Em nenhum momento você me falou as temperaturas. Tem vários momentos que você tem que ver a temperatura que seu fermento cresce, temperatura da sua massa, temperatura do seu ambiente, temperatura da sua geladeira. E você tem que correlacionar as horas e temperaturas. Isso vai te dar um miolo bem fermentado. Você está com problema de fermentação. Ele não está fermentando de forma adequada. Porque como você alimenta por volta de não sei que horas, mas em que temperatura que fica esse fermento, né? Precisa saber as temperaturas, tempos, para a partir disso você ter realmente um fluxo de trabalho para você ter o resultado da fermentação. Então você tem processo, mas você não tem o detalhe da temperatura, que é muito importante no processo. E aí seu pão está ficando pesado porque não está fermentando direito. Entendeu? Por causa de temperatura. Você precisa adequar as suas temperaturas. Primeiro você vai precisar fazer os registros. A partir dos registros a gente vai identificar onde que está alta, onde que está baixa, onde que precisa mudar. Entende? Sem essa consciência, a gente não consegue identificar e mexer pontualmente no seu processo. Então, você tem que fazer o registro. Comece hoje a anotar esses tempos e temperaturas. É super importante e isso vai te salvar. Isso é a sua cura. Porque você já sabe fazer. Agora você precisa ajustar. E, então, assim, ó, tipo, ali na hora da massa... Eu mantenho ela sempre assim, tipo, água gelada, mantenho ela sempre assim, ó, no máximo ela vai 26. Quando muito 27. Mas não. Teria que manter tipo um 24? Tem que ver o seu processo, porque a temperatura está relacionada também em quanto tempo você quer fermentar. Qual o resultado final que você quer. Então, muitas vezes, seu pão pode estar o quê? Ele pode estar passando da fermentação, o fermento, tipo, ele já não está tão ativo, e aí você ainda trabalha com temperaturas erradas. Então, no final, não vai fermentar direito. Você entende? Então, tá meio que um balaio de gato isso aí. Você vai ter que realmente anotar e ter consciência de todas as suas temperaturas. Para a gente ter uma segunda conversa. Certo? Beleza. Quero saber disso. Tá bom? E é muito importante isso. Isso é um dos maiores erros de vocês. Todos vocês que conseguem fazer o processo todo e têm problemas de miolo, geralmente o problema é temperatura. Mas é a temperatura que vocês arrastam ao longo do processo todo. Tá? Sim, porque é um processo longo. E ele pede temperaturas diferentes. E vocês têm que saber dominar essas temperaturas. Entende? Senão o resultado final não sai como vocês querem. Aí vocês têm o miolo denso, o miolo pesado, o miolo que não é fofo, não desenvolve.
Às vezes até o pão tá bonito, mas corta, não é o miolo. Eu sei, eu tô te entendendo, conheço. Por isso que eu te falei que ia te curar. Você vai anotar as temperaturas, tá bom? Tá E aí a certo, gente então. conversa. Muito obrigada Valeu. por você ter participado. Tome consciência e anote tudo. Meça as temperaturas. Tá bom? Tá certo. Valeu, obrigada. Bom dia para você. Igualmente. Tchau, tchau. Enia, nome chique. Gente, eu vou fechar aqui porque vocês sabem, né? Tá faltando 4 minutos e o negócio começa a aparecer assim, tempo. Botou tempo aqui para mim, o negócio fico tenso. O troço aparece aqui na minha tela. Entendeu? Gente, quem eu não chamei, entra amanhã e fala logo eu, tá? Não fica esperando aquecer as turbinas do avião, não, porque o avião já começa andando aqui, tá? Já começa voando. Então, eu vou salvar a live para vocês. Hoje foi muito boa, perguntas muito boas, tá? A aula realmente foi muito boa. E de noite vamos ter às 7 horas no Instagram o Diva do Levan. E aí vocês podem fazer as perguntas sobre fermento natural, tá? Lembrando que você que quer receita, vai embora, né? Não gosto de ninguém de receita, gente. Esse negócio de receita é furada, tá? Entende isso de uma vez por todas. Tem que ser receita com uma aula. A receita é uma maneira de te ensinar. Sempre pensem assim, tá bom? Se inscreva no evento, não deixe de participar do Telegram e acompanhe os conteúdos aqui e também no meu YouTube, tá bom? Tchau, tchau para vocês.